A partir daqui, o que a gente vai analisar? Como é que eu fixo essa competência? Porque eu fixo essa competência na hora que eu provoco a jurisdição. Então, eu defini o órgão competente. E aí vou provocar a jurisdição. E quando eu provoco essa jurisdição, aquele órgão competente, ele fixa a competência dele. O que isso significa? Significa que o meu processo vai tramitar nele, né? Não só no início, mas o meu processo termina naquele mesmo juízo. Aquele juízo não vai mudar, tá? Eu recorro, vou para o tribunal, mas aquele juízo em si, ele não vai mudar. Então, por exemplo, a regra era o domicílio do réu. O meu réu morava em Ramos. E aí atraiu a competência para o foro da Leopoldina. Aí o meu réu mudou, ele saiu de Ramos e foi morar na Barra da Tijuca. O fato de ele ter ido morar na Barra da Tijuca não vai fazer com que o meu processo saia da Leopoldina e vá para a Barra da Tijuca. Entenderam? Eu fixei a competência ali. E é naquele juízo que vai tramitar o meu processo. E aí, essa fixação de juízo, que a gente vai chamar de perpetuatio jurisdictionis, que é a perpetuação da competência, ele vai se dar de que forma? Em que momento a gente vai ter essa fixação de competência? A gente tem essa fixação de competência no momento do registro da distribuição da petição inicial. Lembra que eu falei para vocês que quando eu pego a minha petição inicial e distribuo, né, ela vai ser registrada, até para definir que entrou um processo naquele tribunal, né, naquele poder judiciário, tem mais um processo, e é distribuído para o órgão competente, dentre vários competentes. A gente não pode esquecer que distribuição é sempre um sorteio. Se for vara única, não será distribuído, vai ser despachado. E aí, nesse momento, eu fixo a competência daquele órgão, tá? Significa que aquele órgão vai continuar. Mas, ainda que eu tenha fixado a competência, será que é possível o meu processo mudar de competência? Mudar de juízo por algum outro motivo? E aí, gente, é possível ter mudança de competência, sim, tá? E essa modificação de competência, ela pode se dar tanto em relação à competência absoluta, como em relação à competência relativa. Em relação à competência absoluta, é claro que essa mudança, ela é mais restrita. Porque imagina, agora esse órgão tem a função de julgar isso, amanhã não tem mais. O interesse público, ele não pode ser algo tão instável. Então, existem duas formas de eu ter modificação de competência absoluta. A primeira delas é pela supressão de um órgão. E aí, ocorreu uma vez na capital, nós tínhamos, vamos dizer, 8 varas de família, e uma delas estava com muitos problemas, né? Até o espaço estava ruim. E o tribunal, na sua organização interna, resolveu acabar com aquela vara de família. Bom, aquela vara de família tinha um monte de processos tramitando ali. Então, perceba, se eu tenho 8 varas de família, e aí eu excluo uma, o que vai acontecer com os processos que estão nessa aqui? Vão ter que ser redistribuídos para as outras varas, certo? Então, nesse caso, eu estou tendo o quê? Modificação de competência por supressão de órgão, tá? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, nós não tínhamos só o Tribunal de Justiça. Nós tínhamos o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada, que dividiam regras de competência. Então, o Tribunal de Alçada competia algumas atividades e o Tribunal de Justiça outro. Não era tudo que ia para o Tribunal de Justiça. Até que o Tribunal de Alçada foi suprimido. O legislador acabou com o Tribunal de Alçada. Então, passando a figurar apenas o Tribunal de Justiça. Os processos que estavam no Tribunal de Alçada foram para onde? Foram todos para o Tribunal de Justiça. E aí ocorreu uma mudança, uma modificação de competência em função de quê? Da supressão do órgão. Ficou claro isso para vocês? Então, qual é a primeira possibilidade de modificação de competência absoluta? A supressão do órgão. Uma vez suprimido o órgão, eu tenho uma modificação, uma redistribuição de competência. Tá? E aí aqueles processos mudam de competência, né? Muda o órgão de competência, em virtude de quê? Daquele órgão onde competia julgar ter sido suprimido. Tranquilo? E a segunda hipótese de modificação de competência absoluta
é a determinação por lei. Em 2004, a gente teve a emenda constitucional 45, que trouxe algumas alterações de competência. Lembra, na aula passada, né, que alguns de vocês ainda vão assistir, a gente fala a respeito da homologação de sentença estrangeira, que é uma das formas de cooperação internacional, no sentido de permitir que uma sentença estrangeira produza efeitos em território nacional. E aí, nesse caso, a homologação de sentença estrangeira foi, por muitos anos, competência do STF, do Supremo Tribunal Federal. Em 2004, a emenda constitucional 45 mudou essa competência e passou a definir o STJ como órgão competente para homologar sentenças estrangeiras. E, nesse sentido, o que aconteceu? Todos os processos que estavam no STF de homologação de sentenças estrangeiras foram redirecionados para o STJ. Então, ocorreu uma mudança de competência? Sim, ocorreu mudança de competência. Mas, e ocorreu mudança de competência absoluta. Por quê? Porque a função exercida pelo STF deixou de ser exercida pelo STF, passou a ser exercida pelo STJ. E aí, nesse caso, eu tive uma modificação de competência absoluta em virtude de lei. Ok? Então, quando eu falo de modificação de competência, é possível mudar a competência absoluta? Sim, é possível. Mas é regra geral? Não. É bem específica e bem rígida. E a mudança de competência absoluta só pode ocorrer de duas formas. Ou em face da supressão da instância, ou da supressão do órgão, ou em face da determinação de lei. Ok? Dúvidas até aqui? Não? Ótimo. E em relação à competência relativa? Bom, a gente já viu algumas modificações de competência aqui. Por exemplo, quando meu ex-marido ajuizou a ação lá naquele juízo do domicílio dele, e eu nada fiz, não mudou a competência? Porque a competência não era aquele juízo. E aí não ocorreu a mudança de competência? Por inércia da minha parte, como eu não provoquei a incompetência daquele juízo, prorrogou e ficou por lá mesmo. Então, nesse caso, ocorreu a modificação de competência, tá? Então, vamos lá. Competência relativa, ela pode ser modificada por vontade das partes, tá? E salientando aqui um detalhe importante, que assim, essa vontade das partes, ela tem que estar expressa. Eu posso pegar num contrato e mudar a competência, né? Eu vou estar elegendo de maneira concreta ali o foro que a gente quer dirimir o conflito. No momento em que eu não me defendo, né, eu estou concretamente dentro do processo abrindo mão de discutir a incompetência ali, tá? Agora, a gente tem que ter uma coisa em mente que o legislador pensou no seguinte: existem algumas cláusulas que são abusivas. Até porque o que a gente mais assina é contrato de adesão. E contrato de adesão, a gente não tem liberdade para discutir as cláusulas, tem? Você consegue ligar para Claro, por exemplo, e falar: olha só, eu não concordei com essa cláusula, vamos negociar essa cláusula? Porque eu acho melhor que a cláusula diga isso e não diga aquilo? Você consegue ligar para a Light e falar: Light, olha só, eu não concordo com essa cláusula desse contrato, eu quero alterar. Não tem, né? Você não tem, o contrato está ali posto, pronto, e ou você assina e recebe o serviço, ou você não assina. Por isso que muita gente acaba, né, se dando mal, principalmente quando assina o Google, porque os contratos do Google, ele é regido pelas leis internacionais, pelas leis americanas. Tem uma discussão muito grande sobre isso, muito legal, por sinal. Então, assim, alguns contratos de adesão, eles podem passar para o magistrado, né, um abuso em relação àquele que aderiu ao contrato. E o magistrado pode entender que aquela cláusula ali é abusiva, porque, inclusive, gera para o aderente, né, um desgaste maior.
E aí você tem uma série de situações que podem gerar essa cláusula abusiva, notadamente, né, o âmbito econômico. E aí, se o magistrado entender, considerar que aquela cláusula é abusiva, ele pode declarar ela ineficaz. E o que ele vai fazer? Ele vai remeter os autos para o juízo do domicílio do consumidor. Esses contratos de adesão são contratos muito voltados para as relações de consumo. Então, nesse caso, se o magistrado entender que aquela cláusula é abusiva, que gera, né, um dispêndio econômico para o consumidor, ele pode declarar aquela cláusula ineficaz e simplesmente remeter os autos para o juízo foro do consumidor. Mas isso ele só pode fazer se ele ainda não tiver citado o réu. Se o réu tiver sido citado, ele não pode mais fazer, ele depende do réu provocar. Tá? Essa análise de abusividade, que é conferida ao magistrado, ela é conferida antes, ou seja, ele tem que identificar essa abusividade antes. Ele não pode identificar essa abusividade depois de citado o réu, porque aí o interesse agora de mover, né, de provocar essa incompetência do juízo é do réu e não mais do magistrado. Tá ok? Bom, então pode ser mudada a competência relativa por vontade das partes, pode ser por inércia do réu, lembra? Eu não falei para o juiz que ele era incompetente, então se prorrogou. E aí, nesse caso, prorroga-se a competência. Como é que eu arguo essa incompetência? Na própria peça de defesa que eu vou usar. Quando eu sou citada para querendo me defender. Então, quando eu vou me defender através de uma contestação, na própria contestação eu vou arguir a incompetência daquele juiz. Tá ok? E por outros dois motivos, que é a conexão e a continência. Bom, conexão e continência são duas situações que podem ocorrer nos processos e que pode acarretar, inclusive, a reunião dos processos. Significa o quê? Eu tenho vários processos, né? Eu tenho vários que eu digo, não precisa ser muitos, pode ser 2 ou mais processos que tenham coincidência na causa de pedir ou no pedido, ou que trabalhem a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma seja mais abrangente que a outra. Então, nesses casos, esses processos estão em juízos diferentes. Então, muitas das vezes, a conexão e a continência ela vai acarretar o quê? A modificação da competência pela reunião do processo. E a reunião do processo ela vai ser realizada pelo juízo que a gente chama de prevento, aquele que preveniu a competência. E quem é que previne a competência? Aquele juízo onde primeiro foi distribuída a demanda. Aquele que primeiro tomou conhecimento daquele conflito. Tá? Então, a gente vai ter, quando a gente fala de conexão e continência, a gente tem um desdobramento maior.